Fala pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui um vídeo de como fazer basicamente a inserção e a extração de dados do SQL utilizando a biblioteca Pandas no Python. Para esse vídeo, eu vou estar utilizando uma máquina virtual que tem o MariaDB no, instalado para a gente fazer os testes e também a conexão com o banco de dados. Aqui em cima, eu já deixei aqui algumas bibliotecas que a gente vai precisar. Caso você use MariaDB, você pode instalar a biblioteca do MariaDB. Vamos instalar também a biblioteca do SQL Alchemy, que é basicamente uma biblioteca que tem um kit de ferramentas para a gente poder usar com diversos tipos de bancos de dados, não só o MariaDB, ele aceita diversos, desde o Oracle até o PostgreSQL. E a gente vai usar também a biblioteca Faker, que ela serve para gerar dados fakes, para que a gente possa só testar mesmo. A gente vai começar então com o import das bibliotecas. Primeiro, a gente vai fazer o import da biblioteca no MariaDB. Depois, a gente vai importar a biblioteca sys, que é só para a gente fazer um try incept e um exit, caso dê algum erro no nosso código. A gente vai importar também o pandas. Vou usar o alias de PD mesmo. Aqui eu até esqueci de colocar, mas a gente também vai precisar instalar a biblioteca do pandas. Vou colocar também o import da biblioteca Faker. E, por último, o import da biblioteca do SQL Alchemy. Primeiro, a gente vai criar aqui os nossos dados fakes, rapidamente, só para que a gente possa ter os dados para a gente poder, primeiramente, inserir no banco de dados. Então, vamos aqui utilizar uma variável chamada fake, que é só para a gente ter um objeto da biblioteca fake, né? E a gente vai classificar os nossos dados como em linguagem PTBR. E aqui a gente já pode começar a criação dos nossos dados fake. Eu vou fazer aqui a criação do jeito que eu acho mais fácil. Pode ter jeitos mais fáceis de fazer isso, ou mais curtos, mas eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil aqui, tudo bem? Então a gente vai começar criando uma lista dentro dos dicionários com os campos que você quer incluir basicamente na sua tabela. Então aqui eu vou colocar alguns campos aleatórios, só para a gente poder fazer a inclusão mesmo. Esquecemos de colocar a vírgula. Colocar também o campo telefone. E por último, campo de e-mail. Não vou colocar muitos campos, só para a gente ter o exemplo mesmo. Tá. Aqui eu vou colocar um for para a gente gerar os nossos dados falsos. Eu vou colocar só 100 registros mesmo, para a gente não ter muitos dados, não demorar muito quando a gente for executar o nosso script. Então aqui a gente basicamente vai adicionar nas nossas listas os dados fake. Aqui eu vou colocar primeiro o CPF. E a gente pode só repetir o processo para todos os campos. Eu vou até colar tudo aqui para a gente só ir trocando. Aqui é o campo name. Aqui na data de nascimento a gente coloca o fake.date of birth. Date of birth. Aqui no telefone a gente vai colocar o cell phone number. E o e-mail é só e-mail mesmo. A gente só muda aqui o nome dos campos do dicionário. Certo. Tendo os nossos dados criados, a gente já pode fazer a criação do nosso dataframe do Pandas. A gente vai deixar aqui df mesmo o nome do nosso dataframe. A gente cria ele com o comando pd, que seria o alias do Pandas, dataframe com os nossos dados, já criados agora. Agora, a gente vai fazer, já que a gente já tem os nossos dados, a gente vai importar, fazer um insert desses dados na nossa tabela do nosso banco de dados. Aqui eu já criei um banco de dados chamado Pandas,
dentro do nosso MariaDB. Aqui, só por via das dúvidas, eu vou usar a estrutura try-except, só para que caso dê um erro, a gente saiba dizer se realmente deu um erro. Aqui eu já vou colocar o except já, foi um erro para levar os dados. E agora, utilizando a biblioteca sys, para a gente sair do nosso programa caso aconteça o erro. No bloco try, a gente vai fazer a criação da nossa engine, que é basicamente o nosso objeto, que ele vai fazer essa conexão com o banco de dados. Então a gente usa a biblioteca do SQL Alchemy, ponto, create engine, para a gente fazer a criação da nossa engine. Vou dar um espacinho só para ficar mais fácil de visualizar. Mas aqui a gente vai usar o nosso conector com o banco de dados. No caso, como eu estou usando MariaDB, você pode ir na documentação oficial do SQL Alchemy, que lá vai ter o conector certinho, dependendo do banco de dados que você estiver usando. Aqui eu vou usar o MariaDB mesmo, que é o meu caso. Eu uso MariaDB mais MariaDB Connector, que é dois pontos, duas barras. Aqui a gente já pode usar o nosso usuário do banco de dados, que no meu caso é Pedro mesmo. A gente coloca a senha do nosso usuário, arroba o host do banco de dados, que aqui eu estou na máquina virtual, vai ser esse host interno mesmo, dois pontos, a porta do banco de dados, mais uma barra e o banco de dados que você vai fazer essa criação. Certo? Temos aqui a nossa engine e com isso, facinho desse jeito, a gente já pode fazer a inserção dos nossos dados para nossa tabela. Então aqui a gente utiliza o df, que é o nosso data frame, o método toSQL, para a gente passar esses dados, esse data frame para o SQL. A gente pode abrir um parênteses. A gente vai passar alguns parâmetros para esse comando. O primeiro parâmetro é o name. O name é basicamente a tabela que você quer inserir esses dados. Eu vou colocar aqui a tabela teste, só para a gente ter noção mesmo. O segundo parâmetro é o com, que seria basicamente a conexão que você vai fazer com o banco de dados. Aqui a gente pode passar o nosso parâmetro engine. Eu vou usar aqui mais dois parâmetros que eu acho que são bem úteis. O primeiro é o if exists, que basicamente ele te dá algumas opções se essa tabela do banco de dados existir. Aqui na descrição da biblioteca você tem três opções, que é como ele se comporta se a tabela existe. Primeiro você tem o fail, que seria ele retorna um erro. Replace, que ele dropa, ele exclui a tabela que existiu anteriormente e substitui com os novos valores. E o append, que ele só adiciona os novos valores sem alterar nada. Aqui a gente vai usar replace mesmo, só para a gente não ficar enchendo o nosso código. E caso não tenha nada, ele cria essa tabela. E também o parâmetro index false, para que os índices do banco de dados não apareçam, já que a gente já tem o CPF também como índice. Certo? Com isso, a gente já tem o nosso comando criado, basicamente. Eu só esqueci de colocar aqui as vírgulas, ia dar erro. Então, eu já posso até rodar aqui, para a gente ver se vai dar algum erro. Não retornou algum erro. A gente pode vir aqui. Eu vou usar, por exemplo, mostrar um exemplo aqui do MariaDB na máquina virtual. Eu posso digitar o comando para selecionar tudo da tabela teste. E você pode ver aqui que todos os dados estão aqui certinho. Se você quiser, você pode também fazer essa exibição dos dados no próprio Python. Então a gente vai colocar aqui exibição dos dados. Aqui na parte de exibição tem duas formas. A gente pode fazer do zero com o MariaDB, que é uma parte mais extensa. Ou a gente pode usar também a forma mais curta, que é utilizando o próprio engine, que a gente já criou anteriormente. Então, query, que aqui a gente vai fazer a nossa query, basicamente o que a gente fez ali, como eu mostrei. Select, tudo from test. Aqui
A gente vai digitar agora df, que é o nosso data frame. A gente vai digitar pd, buscando a nossa biblioteca pandas, para ela ler o SQL. Aqui, como parâmetro, a gente pode colocar a nossa query e agora o engine. Depois disso, a gente pode só dar um print no nosso df. E aqui pode dar um print de deu errado, um sys.exit para a gente sair, certo? Vamos ver? Pronto, ele imprimiu aqui os nossos resultados no nosso banco de dados. Aqui ele vai aparecer poucos resultados, porque tem bastante, ele mostra normalmente só alguns mesmo, para não lotar o terminal. Mas fazendo isso, basicamente você consegue ter tanto a inserção, quanto a gente viu aqui, a exibição, a extração dos dados. Então é interessante que por aqui, por exemplo, a gente lê os dados do SQL. Mas e se a gente tentar, por exemplo, criar uma outra tabela? A gente vai fazer aqui dentro do nosso banco de dados, só para a gente testar, a gente tem a tabela pandas e a tabela teste. Eu vou criar uma tabela chamada table teste 1, pode ser? E a gente vai ter um nome, só um nome só para a gente conseguir ter um teste mesmo. A gente vai colocar insert into teste 1 e colocar um valor qualquer aqui, tá bom? Vou colocar o meu nome mesmo. Então, se a gente der um select aqui na tabela teste 1, vai aparecer o meu nome. A gente pode só mudar aqui, colocar para teste 1. E se a gente tentar fazer a busca, a exibição, vai aparecer aqui nome Pedro, com o índice 0. E se a gente quiser, a gente pode inclusive transformar isso. Vamos mudar até isso daqui para data frame só. Porque a gente lê isso e transforma isso posteriormente em um outro data frame. Em um df1, df2, pd, data frame, data frame. A gente consegue então fazer um data frame com os dados que a gente puxou do MariaDB, aqui no meu caso. No MariaDB, que ela basicamente faz isso que eu acabei de mostrar, só que com uma maior extensão dos dados. A biblioteca do SQL Alchemy, ela tem uma integração muito boa com a biblioteca do Pandas, com que faz com que a gente consiga fazer umas queries bem simples, muito rápido. Então, é basicamente isso. Eu só queria mostrar mesmo um procedimento que é bem simples, que pode ajudar bastante aí quem está começando a estudar, assim como eu. Muito obrigado por ter visto até aqui. Até mais.